gostaria que a gente projetasse em Atos 4, versículo 12. Enquanto está abrindo, só compartilhando que esses dias eu estive meditando na palavra do Senhor sobre os atributos. Eu estou muito nesse tempo assim, de meditar sobre os atributos de Deus, né? E sobre os nomes de Deus, sobre quem é o nosso Deus. Eu quero conhecer. Quantos querem conhecer o Senhor? Amém? E eu fui muito ministrado e eu decidi então compartilhar uma palavra que chama os nomes de Deus na Bíblia. Embora não vai dar tempo de falar todos, porque são 72, mas eu quero compartilhar pelo menos alguns principais que tocaram meu coração e também vai falar com você. Quantos têm fome aqui, mais uma vez, pela palavra de Deus? Aleluia. Então abra o seu coração, nós vamos começar lendo esse versículo, depois vamos desenvolver um raciocínio. Diz assim, Atos 4, versículo 12: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ler esse versículo juntos, amém? Está projetado aqui, amém? Você pode ler aqui comigo, vamos lá? E não há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Eu quero então compartilhar com você o que tem ministrado no meu coração e aproveitar e também instruir a igreja. Sabe, eu tento pregar, mas eu sempre tenho que dar uma aulinha. Eu sou professor já tem uns anos, para quem não sabe. Então eu sempre gosto também de trazer um contexto e também um aprendizado, mas também aplicação junto com isso, que a palavra de Deus ela é viva, né, e a Bíblia não é apenas um manual de instrução, ela também, nós precisamos estudar a Bíblia, mas ela também é uma palavra viva que toca no nosso coração e transforma a nossa vida, amém? Então, eu quero falar sobre nomes, eu quero começar a falar sobre nomes, sabe? E quando a gente fala sobre nome, a gente tem que entender uma coisa. Em primeiro lugar, qual que é o nome de Deus? Porque se a gente for parar para pensar, o nome de Deus não é Deus. Que heresia que é essa? Misericórdia. Sim, porque Deus, na verdade, é a natureza de quem Ele é. Por exemplo, Marcelo está aqui na minha frente. O Marcelo, ele é ser humano. Amém? A natureza dele, ele é gente. Mas eu não chego no Marcelo falando assim: oi, ser humano, tudo bem com você? Como você? Não faz nenhum sentido. Deus é uma condição. Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é Deus. Essa é a natureza dele. Quem está me entendendo? Mas qual que é o nome de Deus? A Bíblia, então, como eu já mencionei aqui, fala 72 nomes. E a gente precisa entender, porque no século 21, aqui no nosso Brasil, né, no ambiente ocidental, nós colocamos nomes, talvez, dos nossos filhos, porque a gente acha legal. Sim ou não? Tinha uma época aí que eu lembro, que estava na moda Valentina e Enzo, não era isso? Se tiver algum Valentina, algum Enzo aí, tá? Glória a Deus. Aí vai mudando a moda. Tinha uma época que eu lembro que todo mundo colocava o nome do filho de João. Era todo mundo João. João Pedro, João Lucas, João Vitor, era tanto de João assim junto. Então quer dizer, a gente coloca os nomes nos filhos porque a gente acha legal, achamos bonito. Agora a Vanessa, né, tá tentando achar um nome para os futuros filhos, que a gente nem tem filho ainda. Mas ela está pensando, né, num monte de nome, e ela fica imaginando, nossa, mas vai chamar isso, mas vai chamar aquilo. A gente vai muito pelo som, né, se aquele nome agrada aos nossos ouvidos. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é uma questão, vamos dizer assim, semântica, não é uma questão sonora, não é uma questão só do que eu escuto, não. A Bíblia trata nome mostrando, apontando quem a pessoa é, mostrando um significado por detrás. Então, eu decidi aqui compartilhar rapidamente. Primeiro eu vou falar sobre, e eu gosto de começar, vou começar pelo porquê. Porque os nomes são importantes na palavra de Deus. Eu quero trazer primeiro essa consciência, para depois nós falarmos os nomes de Deus aqui, amém? Primeira coisa, os nomes falam de identidade. Pode ir projetando aí. Os nomes falam de identidade. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: os nomes falam de identidade. Glória a Deus. Os nomes mostram uma identidade. Vou te dar 3 exemplos bem rápidos. Abraão. O nome de Abraão, se você não lembra, era Abrão, que significa pai exaltado.
Deus chama Abrão em Gênesis 12, ele fala, olha, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar, etc, etc. Em Gênesis 15, Deus tem outro encontro com Abrão, e aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão. Eu não sei se é em Gênesis, não estou lembrado se é em Gênesis 15 que muda, mas mais para frente Deus muda para Abraão, que significa pai de nações. Por que Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão? Porque Deus, aquele nome era uma forma profética. Imagina só Abraão, a esposa dele era estéril, não podia ter um filho. E aí toda vez, né, olha que ironia de Deus, olha que ironia. A mulher dele não podia ter filho, gente. Mas toda vez que a mulher dele gritava o nome dele, ele gritava, ô pai de nações, entra para casa, o almoço está pronto. Olha que loucura. Porque o nome de Abraão aponta para um cumprimento profético que se cumpriu em Cristo, e nós aqui somos filhos de Abraão, amém? Segundo exemplo, Jacó. Jacó, você conhece a história, Jacó lutou com Deus, aquela coisa toda, e ele teve o seu nome transformado para Israel. Jacó significa usurpador, talvez, né, uma possível tradução, enganador. Mas depois que Jacó foi transformado, teve realmente um encontro, literalmente, com Deus, face a face, Deus muda o nome de Jacó para, quem sabe? Israel, príncipe de Deus. Você era enganador, mas agora você é príncipe de Deus. Por quê? Porque quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, Deus está mudando a identidade. Terceiro exemplo, Pedro. Você sabe que o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Mas quando Pedro chega para Jesus, e ele tem aquela revelação, né, tem dois textos que falam disso. Em João, fala que Jesus muda o nome na hora que ele conhece Pedro. E em Mateus 16 fala que ele muda o nome na hora que Pedro tem aquela revelação. Quando Jesus pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala, eu sei quem tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus chama Simão e fala, teu nome é Simão, mas a partir de agora você é Pedro, porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, toda vez que Deus muda a identidade, Deus muda o nome. Isso dá uma pista, porque a Bíblia explica a Bíblia. Isso mostra que, quando nós falamos dos nomes de Deus, nós não estamos falando simplesmente de um nome em si, mas de quem Deus é. Por isso, quer conhecer mais a Deus? Conheça os nomes de Deus. Quando, por exemplo, também, nós cantamos aqui, né, mostra-me tua glória, Moisés chega né, naquela oração com o Senhor, ele fala, Senhor, se a tua glória não for, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Aí, acontece que Moisés faz um pedido, Senhor, mostra-me tua glória. E qual que foi a resposta de Deus? Talvez a gente não medita muito sobre isso, mas em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 33, 19, fala que Deus fala o seguinte para ele, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade, e eu vou proclamar a você o meu nome. Sabe o que é a glória de Deus? Kabô, lá no hebraico, doxa, no grego. A glória de Deus são a soma de todos os atributos de Deus brilhando na sua máxima potência. Tudo que Deus é onisciente, onipresente, bom. Deus tem ira também, é um atributo de Deus, amém? Deus é vingador. Engraçado que ninguém ora, né? Ô vingador. Nós clamamos pela sua presença aqui hoje, mas é um dos nomes de Deus. É um dos atributos de Deus. Né? Ele é bom, ele é gracioso, mas ele também é justo. Quer dizer, toda a soma, e isso não é algo que eu estou falando, isso é uma definição teológica. Todas as somas de todos os atributos de Deus é o que nós chamamos na Bíblia de glória. Por isso nós temos que entender o que nós estamos cantando. Mostra-me tua glória. Ah, você quer ver a glória mesmo? Porque a glória é uma coisa maravilhosa e assustadora. Tão assustadora que João caiu para trás. Tão assustadora que Paulo ficou cego 3 dias. Tão assustadora, né, que a face de Moisés ficou brilhando ali. Tão assustadora que Isaías ficou com medo. Ai de mim. A glória de Deus é maravilhosa. Agora, nós não precisamos ter medo da glória de Deus, não é isso que eu estou falando. E fecha o parênteses aqui, o assunto hoje não é sobre a glória, amém? Eu gosto de falar da glória também. Mas eu acho interessante a resposta que Deus dá. Porque Moisés pede a glória. E Deus falou o que para Moisés? Eu vou te mostrar, eu vou proclamar para você o meu nome. Sabe qual que é a chave para a glória? É invocar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor revela quem Deus é.
O nome do Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor, é por isso, irmãos, quando a gente não pode cantar de qualquer jeito. A gente não pode soltar algumas frases soltas, né? De qualquer jeito. Nós precisamos entender o que a gente está cantando. Nós precisamos entender o que a gente está falando. A glória de Deus, o nome de Deus revela quem Deus é. O nome de Deus revela a identidade de Deus. Mas em segundo lugar, eu tenho que correr aqui. Nomes na Bíblia, pode passar também. Nomes na Bíblia falam de autoridade. Autoridade. Filipenses 2, 9, versículo muito conhecido por todos nós, fala que Deus Pai o exaltou, falando de Jesus. E lhe deu um nome que está acima de... Agora eu te pergunto, o nome de Jesus já não era Jesus? Ele já não tinha um nome? Por que o Pai deu um nome, sendo que ele já tinha um nome? É só eu que penso nessas loucuras, gente. É só eu que fico com essas coisas. Por que o Pai deu a ele um nome acima de todo nome? E o que tem a ver? O que tem a ver um nome acima de todo nome? É porque nome na Bíblia aponta para autoridade. Sabe o que o versículo está falando de verdade? Deus deu a ele um status. Deus deu a Jesus uma autoridade que está acima de qualquer outra. Jesus está assentado, final de Efésios capítulo 1 diz que Jesus está assentado, que o Espírito ressuscitou ele dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade, poder e de domínio e de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas no vindouro também. Jesus está em uma posição altíssima. Inclusive é um dos nomes que a gente vai falar daqui a pouco, o Altíssimo. Ele é o Altíssimo, não existe nada acima de Jesus. Então, nome na Bíblia aponta para a autoridade. Tanto é que em Apocalipse 13, versículo 17, a Bíblia diz que aqueles que receberam o nome da besta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque quando alguém recebe o nome e a marca da besta, segundo o contexto lá, e eu não vou explicar agora o que é a marca da besta, deixa para outro dia, mas quando alguém recebe o nome da besta, ele está se sujeitando à autoridade. Ele está dizendo, eu me sujeito à autoridade que você representa. Sabe quando o diabo aparece para Jesus, ele faz 3 tentações, lembra disso? Se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus não cai, está escrito. Se joga do pináculo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordem, tal. Jesus não cai, está escrito, também está escrito. Mas tem uma terceira tentação. O diabo fala, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Sabe que tem poder quando você se dobra. A nossa postura corporal tem poder no mundo espiritual, sim. Agora, não pode ser religiosidade, não pode ser só exterior, tem que sair daqui. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se Jesus se dobrasse, porque Jesus podia se dobrar, tá bom, depois enganei o diabo. Não, ele não se dobra. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram. Porque só ele é digno de louvor, só ele é digno de sujeição, só ele é a autoridade máxima do universo, amém? Terceiro lugar, nomes falam de uma procuração. Se você já lidou com advogado, já precisou de algum, você tem que assinar um documento. Esse documento se chama o quê? Procuração. O que esse documento fala? Que você está dando poderes para aquele advogado, para aquela pessoa te representar. Lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios 5:20 fala que nós somos embaixadores pelo nome de Cristo. Sabe o que acontece? Ao mesmo tempo que o nome aponta para uma autoridade daquele que tem o nome também aponta para uma procuração daquele que recebe, que vai em nome de alguém. Quem está me entendendo aqui? É por isso que Jesus falou, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês colocarão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Sabe, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é abracadabra. Tem gente que, ele vai fazer uma oração, ele fala trocentas vezes o nome de Jesus, porque ele acha que se ele falar mais o nome de Jesus, a oração vai ser mais poderosa. Nome de Jesus, isso. Não, tudo bem, você pode falar o tanto de vezes que você quiser, tá? Mas não é essa a questão, o nome de Jesus não é uma palavra mágica. Sabe um exemplo que eu gosto? Lá em Atos, eu não lembro o capítulo aí, mas fala que alguns estavam tentando expulsar um demônio. E não eram crentes, tá? Não eram cristãos.
E aí eles conheciam Paulo estava naquela e tal. E eles tentam expulsar o demônio. E eles falam assim, ó, eu acho engraçado a frase que eles usam. Sai dele em nome do Jesus que Paulo serve. Sabe o que o demônio responde? Eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus. Mas quem é você? Mas peraí, alguém usou o nome de Jesus para expulsar o demônio e o demônio saiu? Como assim? Porque não é só falar o nome, é ter autorização para usar o nome. Sabe quem são aqueles que têm autorização para falar o nome? Os filhos de Deus. Aqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esses têm autoridade de expulsar demônios. Mas eu dei um exemplo de expulsão de demônios. Mas em nome de Jesus também, sabe o que acontece? Você tem a procuração para se chegar no trono da graça. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Jesus fala isso em João 16, ó, vocês vão orar no meu nome, e tudo que vocês pedirem, o Pai vai conceder. Essa frase é forte. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai conceder. Quando oramos no nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando. Quando oramos no Jesus, em nome de Jesus, não estamos entrando na sala do rei, né? Simplesmente eu, né, goiano, lascado. Não. Eu estou entrando com uma procuração. Eu estou entrando como representante. Eu não estou entrando com base nos meus méritos. Eu não estou entrando com base no que eu fiz e deixei de fazer. Não, eu estou entrando no nome poderoso de Jesus. Amém? Então o nome fala de procuração. Você tem a procuração do céu. Não estou acostumado a beber água nessa garrafinha. Derramo tudo aqui. Meu Deus do céu. Que Deus me ajude. Aleluia. Quarto lugar, para a gente terminar essa parte. Os nomes falam de reputação. Repete comigo aí. Os nomes falam de reputação. É só para você aprender, tá? Que a gente repete. Só para você gravar mesmo. Sabe qual que é o problema? Deixa eu dar um exemplo para você antes de eu explicar. Tem gente que empresta um nome. A gente precisa ser generoso, sim ou não? Sim. Precisamos ser bondosos, generosos. Como o Pai é perfeito, nós precisamos ser perfeitos também. Nós precisamos ter o coração que doa, sim. Mas emprestar o nome já é tolice. Emprestar um nome não é generosidade. Quero dizer para você. Eu sei que está falando isso, Paulo. Não, está na Bíblia. Provérbios. Não se faça fiador do teu próximo. Eu não sei se você já emprestou um nome para alguém. Aí a pessoa, o que acontece, né? Ou você empresta um cartão de crédito. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Aí a pessoa combina com você uma data. Ah, dia 13, vou pagar. Beleza. Chega a data, o que acontece? Ô fulaninho, deu o dia, fechou a fatura do cartão, tem como você me passar? A pessoa some, não é isso? E aí, por que eu estou falando isso, né? Fecha paredes. Mas porque o nome fala de reputação. Às vezes você vai ficar com o seu nome sujo por causa de outra pessoa. Entendeu o que eu estou falando? Vira para a pessoa do seu lado e fala, não empresta seu nome para ninguém, não. Amém? Faz sentido? Se já emprestou, se arrependa, hoje não empresta nunca mais. É melhor ser dar do que emprestar o nome, entendeu? Você tem que dar oferta na vida da pessoa. Mas não empresta teu nome. Porque nome fala de reputação. Você é servo de Deus, de repente, seu nome está no SPC e Serasa. Misericórdia. Por uma conta que nem é sua. Misericórdia. Nome fala de reputação. Agora, vamos avaliar a reputação do nosso Deus. Tem alguma promessa que Ele não cumpre? Tem alguma coisa que Ele fala e não faz? Tem alguma coisa assim que Deus trocou de ideia? Não, eu ia fazer agora. Não existe. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nome fala de reputação. Sabe por que nós temos segurança para falar com Deus? Sabe por que nós temos segurança para clamar por Deus? Porque Ele não pode mudar de ideia. Ele não se arrepende. Porque o nome dele é santo. Olha o que diz Ezequiel 39, versículo 25, fala: eu, o Senhor, zelo pelo meu nome.
Eu zelo pelo meu nome. A pessoa do seu lado pode te decepcionar. Seu parente, sua família pode te decepcionar. Deus jamais. O nome dele nunca entrou para o SPC. E nunca vai entrar. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente imutável. Faz sentido, irmãos? Gente, se a gente entender isso aqui é tão simples, mas tão profundo. Se a gente entender isso, sabe, a nossa segurança em clamar ao Senhor não está em nós mesmos, está no próprio zelo que Deus tem pelo nome dele. Mas vamos falar alguns nomes de Deus aqui para a gente encher o nosso coração de fé, depois eu vou terminar. Alguns nomes de Deus, não dá para falar todos, como eu disse, mas eu pedi para colocar alguns aqui. Primeiro, Elohim, o Deus Criador. A primeira frase da Bíblia em hebraico é Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Não tem uma tradução muito certa para o português, a gente não sabe. Mas a tradução mais aproximada é Deus, o Criador. Ele criou todas as coisas, Ele te fez. Outro nome de Deus aqui que nós podemos colocar também, El Elyon. El Elyon, é o Altíssimo. El Elyon está lá no Salmo 91, quando diz assim, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele é Altíssimo, Ele está acima de tudo, Ele está na sala de comando do universo. Nenhum dos planos deles podem ser frustrados. Nada do que Ele quer fazer, ninguém pode impedir, ninguém pode mudar Ele de ideia. Deus não melhorou ao decorrer dos anos. Não, Ele sempre é, sempre foi e sempre será. Olha, tem El Shaddai também, que significa Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, Ele tem todo o poder. Tem gente que acha que Deus fica numa queda de braço o tempo inteiro com o diabo. Mentira. Quem que é o diabo perto de Deus, irmão? Ele tem todo. Ele não só é poderoso, Ele tem todo o poder. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, precisamos meditar nisso. Mas aí chega, então, um nome impronunciável de Deus. O nome que ninguém sabe como dizer. Essa é a verdade. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés pergunta, Senhor, eu vou chegar lá no povo para libertar eles da escravidão. Eles vão perguntar, em nome de quem que você está vindo? E Deus se revela como YHWH. Na verdade, eu pedi para colocar no hebraico. Você lê o hebraico da direita para a esquerda aqui, Yoda, Ré, Vav, Ré. Que é tipo YHWH mesmo. O que acontece? O hebraico não tem, quer dizer, não tinha pelo menos, começou a ter de poucos anos para cá, mas o hebraico não tinha vogal. Como é que você fala uma língua que não tem vogal? Você vai pelo caminho ali. Mas tudo bem, a escrita deles nunca teve vogal. Aí esse nome aqui, que a gente não sabe como é, ficou sem ser pronunciado por séculos. Séculos e séculos e séculos. E depois do exílio da Babilônia, sabe o que aconteceu? Ninguém sabia mais como pronunciava. Ninguém sabia mais falar o nome de Deus. Aí são as possíveis traduções. Alguns falam Yahvé. Outros falam Jeová. Em inglês eles usam Yahweh. É isso? Tem também Javé, Jeová. Tem várias, quer dizer, são possíveis pronúncias do nome impronunciável de Deus. Mas a verdade é que a gente não sabe. Em português a gente usa mais Jeová. Mas por que eu estou falando isso? Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que significa essa palavra em hebraico? Até na série do The Shows, na abertura, aparece isso aqui, esse nome aqui. Sabe o que significa? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou, eu era, eu fui, eu sou e eu serei. Sabe o que significa isso? Que Deus não vive no tempo. Deus não vive um dia de cada vez. Para Deus, a vinda de Jesus, o dia de hoje e a volta dele está tudo no mesmo lugar. Deus não vive um dia de cada vez. Na verdade, Ele é o Pai da eternidade. Ele inventou a eternidade. Ele não se submete ao tempo. Quem está me entendendo aqui? Isso nos dá segurança por quê? Porque o nosso Deus não muda. Nosso Deus é imutável. Ele é o grande eu sou.
Só que o verbo no hebraico indica como se fosse mais ou menos isso, né? Eu era, eu sou e eu serei. Por isso que os anjos lá no céu, lá em Apocalipse capítulo 4, diz: digno é o Cordeiro, digno é aquele que está assentado no trono, que era, que é e que há de vir. Agora, por que eu estou falando isso? Porque aí você tem um monte de outros desdobramentos do nome de Deus. Por exemplo, você vai ter Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou o que te cura. Se tem alguém doente aqui, eu profetizo na sua vida, você vai ser curado. Jeová Rafá está aqui, nós vamos orar no final, você vai ser curado. Irmãos, isso aqui que eu estou falando, sabe, isso é real. Ele é o Jeová Rafá, ele continua sendo o Jeová Rafá, ele não mudou, ele cura. Ele é o Jeová Tsiqueno, ele é a nossa justiça. Nós não temos poder de nos justificar, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Ele é o nosso justo e justificador. Mas Ele também é o Jeová Raá. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Sabe, para de abrir sua vida com quem não tem nada a ver com os seus princípios, com o seu propósito. Vai abrir sua vida para Jesus. Vai abrir sua vida para Deus. Entra na porta do teu quarto e desabafa com Deus. Ele é o teu pastor, ele vai cuidar de você. Ele também, o nome dele é Jeová Shammah. Ele é o Deus presente. Ele nunca falta. No dia mais triste da tua vida, ele está lá. Mas eu quero te dizer, no dia mais feliz da tua vida, ele está lá também. Todos os dias, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O nome dele é Jeová Shammah. O nome dele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. O que significa bandeira? É alguém que está indo para a guerra. Significa que o Senhor luta as nossas guerras. Você está aí morrendo, né, de ansiedade, morrendo de preocupação com o dia de amanhã, entrega para Jeová Nissi. Ele é a tua bandeira, Ele vai lutar as suas guerras. Enquanto você não entregar para Ele, Ele não vai lutar. Mas uma vez que você ergue as suas mãos e fala: Senhor, eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, mas eu entrego toda a minha guerra para o Senhor. Irmãos, nós passamos dias tenebrosos. Eu e a minha esposa, mês passado, foi tempestade em cima de tempestade. Dupla tempestade, né? Irmãos, a gente estava lá em casa, eu falei: nós não vamos ficar ansiosos, nós não vamos nos preocupar. Porque minha esposa estava com um tumor, eu não sabia, a gente não sabia se era maligno ou benigno. E a gente estava naquela, tinha uma possibilidade de ser câncer e papapá. Eu falei: nós não vamos ficar ansiosos, nós vamos entregar para o Senhor, Ele vai lutar essa guerra. Essa guerra não é nossa, Ele vai lutar a nossa guerra. O nome dele é Jeová Nissi, mas o nome dele também é Jeová Jireh. Você está precisando? Você está precisando de alguma coisa, está precisando melhorar suas finanças, está precisando de um emprego. Sabe, mas não só isso, né? Porque a gente sempre liga a provisão, né, relacionada a dinheiro. Não. Mas você está precisando de alguma coisa na sua alma. Você está precisando de alegria. Você está precisando de sustento. Você está precisando de fé. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Eu sou o que provê todas as coisas para você. O nome dele também é Jeová Shalom. Eu sou sua paz. Está tudo numa tempestade, como o pastor pregou aqui semana passada, né? Está tudo numa tempestade, Jesus está dormindo. Porque o nome dele é Jeová Shalom. Ele é a paz, ele não tem paz para te dar, Ele é a própria paz. Ele está aqui para te dar paz. Agora, indo para o final, tem vários outros nomes aqui. Não dá tempo de eu falar, eu recomendo que você estude os nomes de Deus. Cada nome de Deus carrega algo poderoso para alimentar a sua fé. Por último aqui, dessa parte aqui, o nome dele é Adonai, Ele é o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem um controle da sua vida nas mãos. Mas sabe, e eu já vou para o final aqui, tem um nome que ninguém chamava a Deus, ninguém ousava chamar a Deus. Pode subir. Ninguém ousava chamar a Deus. Quando Jesus veio, os discípulos viram ali a vida de Jesus, eles descobriram uma coisa. Eu acredito, a Bíblia não fala desse jeito, mas pelo que diz, dá para entender isso. Eles descobriram, pastor, que o segredo do ministério de Jesus é a oração de Jesus. Você não vai ver os discípulos pedindo Jesus, Senhor, ensina-nos a pregar. Você não vê isso.
Você não vê os discípulos, Senhor, faça um treinamento para eu expulsar demônios, 7 passos. Não. Ele não pede para, Senhor, me ensina a curar enfermo, me ensina a curar cego, igual o Senhor está fazendo aí, tem que cuspir na terra, como é que é? Não. Eles falam, Senhor, ensina-nos a orar. Aí, eu imagino os discípulos, e agora eu estou viajando, não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino os discípulos esperando Jesus começar a oração. Do que nós vamos chamar o Senhor? Do que a gente vai chamar Ele? A gente vai chamar Ele de Jirê? A gente vai chamar Ele de Yavé? Será que a gente vai chamar Ele de El Elyon? A gente vai chamar Ele... Aí Jesus começa a oração com Pai. Pai nosso que estás no céu. Eu sei que Pai não é literalmente um nome, tá? É mais um pronome, uma forma de tratar. Mas Jesus vem e revela isso. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Ninguém nunca tinha ousado. Nem Davi, nem Moisés. Moisés viu a face de Deus. Moisés nunca chamou Deus de Pai. No máximo, Deus era pai da nação de Israel, né? De todo mundo, assim. Era uma forma de falar. Mas chamar Ele de forma pessoal, isso era forte. Isso era diferente. Ninguém tinha feito. Era tão diferente que quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, em João 10:30, sabe o que os judeus fazem? Pegam pedras para matar Jesus. Você não pode chamar Deus de Pai. Mas Jesus veio revelar esse nome. Ele é o Senhor. Nós vamos continuar tratando Ele assim, amém? Ele é o Jeová, Ele é o Elion, Ele é o Altíssimo, Ele é o que cura, Ele é a nossa bandeira. Mas hoje eu tenho mais intimidade ainda com Ele. Eu posso chamar Ele hoje Pai. Esse é o nome secreto. Como Paulo diz ali em Colossenses 1:27, o mistério que esteve oculto das gerações, agora foi revelado. Nós somos feitos filhos de Deus. Eu gosto daquela música, Santo para Sempre, né? Que a gente fala, quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é digno e leva o seu nome. Meu Deus, isso é forte demais. Você leva o nome de Deus agora. Porque em Efésios 3, versículo 15, na oração de Paulo, ele fala, por esta causa, me põe de joelho diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós somos a família da terra, mas tem uma família no céu também. E eles levam o nome do Pai. Isso é maravilhoso. Isso, irmãos, nenhum dos santos do Antigo Testamento tiveram esse privilégio. Mas isso também deve gerar temor. Você carrega o nome do seu Pai. Amém. Precisamos nos relacionar mais com Deus como Pai. Claro, nós vamos falar que Ele é altíssimo, nós vamos falar que Ele é lindo, que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o eu sou. Não tem problema, Ele é isso tudo mesmo, nós vamos continuar falando. Mas o principal nome que tem que estar na nossa boca quando a gente chama a Deus é Pai. Por último, eu quero falar do nome de Jesus. E para Jesus, se a gente for falar, tem um monte de nome, né? O pastor falou aqui semana passada. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele vai indo. Tem um monte de nome para classificar o nosso Senhor. No Novo Testamento, né, diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando João vê Ele descendo do céu, naquela visão gloriosa, fala que o nome dele é o Verbo de Deus. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas sabe que o nome de Jesus também, eu quero falar duas coisas sobre o nome de Jesus. A primeira coisa, Mateus 28:19, não precisa abrir. Fala assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai. Fala, gente, do Pai, do Filho e do... Hoje nós tivemos batismo. A gente batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos ver como é que os discípulos colocaram essa palavra em prática? Agora pode abrir. Atos 2:38. Vamos ver como é que, na hora da prática, como é que os discípulos fizeram.
Pode abrir aí. Atos 2. Pode abrir na sua Bíblia. Talvez está difícil sair do slide. Atos 2, 38. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhes Pedro. Respondeu para o público que estava ouvindo ele pregar. Amém? Olha o que Pedro respondeu. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ué, Pedro fez errado. Jesus ensinou, né? Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro está errado. Pedro está batizando só em nome de Jesus. Que história é essa? É porque o nome de Jesus representa a Trindade na terra. Então, quer dizer, eu posso batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é bíblico. Mas eu posso batizar também no nome de Jesus, isso também é bíblico. Quando nós invocamos o nome de Jesus, toda a Trindade está representada. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas por último, quando nós também dizemos o nome de Jesus, todos os outros atributos de Deus estão representados também. João 8,58, Jesus solta uma frase perigosa. Antes que Abraão fosse, eu sou. Lembra quem que é o eu sou aqui? Lembra lá atrás? Eu sou. E quer saber? Ele é tudo. Ele é a soma, Jesus é a soma de todos os nomes de Deus. Ele é o Elohim. Porque João 1:3 fala que por ele foram criadas todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele também é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque Mateus 28:18 diz: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele também é El Elyon, o Altíssimo. Porque como nós já lemos aqui, Filipenses 2:9 fala que ele foi colocado acima de todo outro nome. Ninguém é mais alto que ele. Ele é Jeová Rafá, porque Mateus 8:17, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Jesus. Mas ele também é Jeová Tsiqueno, porque Romanos 3:22 fala que nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor, ele é Jeová Raá. Porque João 10:11 fala: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele é Jeová Chamar. Porque em Mateus 28, versículo 19, nós já falamos aqui: eu estou convosco todos os dias. Ele é Jeová Makadesh, porque Efésios 5:26 fala que ele santifica a igreja. Ele é o santificador da igreja. Ele é aquele que nos santifica. Ele também é Jeová Nissi, porque a Bíblia diz em Romanos 8:37 que em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque ele já derrotou todos os nossos inimigos, ele já lutou nossas guerras, tudo está consumado. Ele também é Jeová Jireh, porque Filipenses 4:19 fala que Deus em Cristo há de suprir todas as nossas necessidades. Por último, ele é Jeová Shalom, porque Efésios 2:14 diz que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, fez dos dois um novo homem. Ele é a nossa paz. Irmãos, todos os nomes, você pode clamar por esses nomes, na sua casa, no dia da angústia, clama pelo Jeová Rafá. No dia da doença, clama pelo Jeová Rafá. No dia da angústia, clama pelo Jeová Raá. No dia da luta, clama pelo Jeová Nissi. Mas eu quero dizer algo também, você pode simplesmente clamar pelo nome de Jesus. E nesse nome poderoso, nesse nome santo, estão contidos todos os atributos, as maravilhas, as bênçãos espirituais de Deus nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz, Romanos 10:9: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você está aqui, você ainda não conhece o Senhor, você está nos visitando. Eu quero dizer, há poder nesse nome para te salvar hoje. Sua vida pode ser transformada hoje. Você entrou de um jeito, você pode sair uma nova criatura daquela porta. Hoje, agora, se você clamar por esse nome poderoso, sua vida vai ser transformada. Não só sua vida nesse mundo, sua eternidade inteira. Para você que já conhece o Senhor, só queria terminar dizendo isso. Confie nesse nome. Esse nome é limpo. Nesse nome tem poder. Esse nome é santo. Chame por esse nome. Lá no seu quarto, invoque esse nome.
invoque por Ele. Mas eu quero dizer, quando você também levantar do seu quarto, e você for fazer uma missão, e você for para o seu trabalho, e você for servir a Deus, e você for dar a cara a tapa, né? E você for viver a vida, né, do didaquê, né? Viver a vida prática. Deixa eu te dizer, tenha ousadia, porque você representa o Rei. Você carrega o nome dele. Quem crê nisso aqui?